nós veremos o tema disciplina bíblica, e eu quero abordar pelo menos dois aspectos que são abordados na Bíblia relacionados a esse assunto, um que está aqui e outro que está numa epístola de Paulo. E o nosso objetivo é, continuando aquilo que vimos ontem sobre membresia, vermos hoje qual é o ponto final da membresia. Mark Dever, nos seus livros sobre 9 marcas, ele costuma dizer que a igreja tem que ter a porta de entrada e a porta de saída, a porta da frente e a porta dos fundos. Em que a porta da frente tem que ser estreita e a porta dos fundos bem larga. Então, que seja muito difícil de alguém entrar, no sentido de que quando a pessoa está dentro e se torna membro, é porque ela sabe muito bem quem é aquela igreja, no que eles creem, e ela vai colaborar com aquela igreja em tudo que elas fazem. E a porta dos fundos, bem aberta para que aquela pessoa saiba que se ela vier a pecar, se desviar ou agir de um modo contrário à palavra de Deus, da mesma maneira como ela entrou, ela vai sair. E não vai ser difícil dela sair, não vai ser apertado para ela sair. E na verdade é um caminho que ela mesma toma quando ela, por fim, acaba sendo retirada da igreja. Afinal de contas, a disciplina bíblica, ela tem como primeiro objetivo a restauração na vida da pessoa. E quando não acontece a restauração na vida da pessoa, só há um pecado pelo qual a pessoa é retirada da igreja, ou é excluída, ou é desligada. Só um pecado. E é o pecado que está aqui em Mateus 18, que é o pecado da obstinação. Porque diante de qualquer pecado em que a pessoa se arrepende, não há espaço para desligamento ou exclusão, desde que haja arrependimento. Porque, repito, o grande objetivo da disciplina bíblica não é excluir, tirar privilégios, direitos, deveres do membro. O principal objetivo da disciplina bíblica é restaurar aquele membro. O principal objetivo da disciplina bíblica é trazer saúde para aquela parte do corpo que está enferma. Bem, Jesus disse assim, Mateus 18, a partir do versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido. Por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse daqui talvez seja o texto mais famoso, mais conhecido a respeito de disciplina bíblica na igreja. Talvez seja o texto mais comentado quando se fala a respeito de disciplina, quando se trata a respeito de desligamento, muitas vezes se volta a esse texto. Muitas vezes esse texto é ignorado, e como eu mesmo experimentei há muitos anos atrás, quando nem ir para o seminário eu cogitava, mas eu era membro de uma igreja, e eu me lembro de uma jovem que engravidou do namorado, e ficaram sabendo disso na terça-feira. Na quarta-feira teria assembleia, e já estava marcada há bastante tempo aquela assembleia na igreja, mas na terça-feira ficaram sabendo que a menina estava grávida. E aí tentaram fazer contato, pelo menos eles disseram que tentaram fazer contato, na terça e na quarta não conseguiram, na quarta noite estavam excluindo ela da igreja. Sem a ouvir, sem a procurar, sem fazer os passos que a Bíblia recomenda que sejam feitos. Ela pecou, obviamente, nós não vamos considerar a atitude dela como correta, isso foi um pecado, de acordo com a palavra de Deus, mas não é dessa forma que Jesus ensinou a tratar qualquer pessoa que cometeu qualquer pecado. A Bíblia diz que quando um irmão pecar contra você,
primeira coisa que você deve fazer, aí começa a disciplina bíblica, é ir até esse irmão e confrontá-lo. E essa é uma das características presentes em uma igreja saudável. Se nós queremos edificar igrejas saudáveis, nós precisamos resgatar a doutrina da disciplina bíblica em nossas igrejas. E a disciplina bíblica não é a tarefa necessariamente de um pastor. A Bíblia nos diz, se você ver um irmão pecando contra você, vai você e ele, e resolve entre você e ele. Mostra a ele o teu pecado. Paulo, comentando sobre isso em Gálatas capítulo 6, ele fala qual a forma de abordagem desse irmão que pecou contra você. Lá em Gálatas capítulo 6, no versículo 1, Paulo diz assim, Gálatas 6, 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado, e levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo, mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Veja o verso 1, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que leve, para que não seja também tentado. Ou seja, como é que Jesus então espera que nós façamos o que está em Mateus 18,15? Se o teu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. É com espírito de brandura. Sempre é assim. Não é dizendo, pastor, eu vi fulano com outra mulher. Não é dizer, pastor, fulano está fofocando. Porque se for, o pastor vai dizer, por que você está falando isso comigo? Fui eu que fofoquei? Fui eu que estava traindo minha mulher? Você já foi conversar com esse irmão? Não, pastor, eu não tenho coragem. Meu irmão, como é que você não tem coragem? Jesus mandou você fazer isso? Primeiro você vai. Você viu, você vai. Eu não vi. A Bíblia, ele não pecou contra mim porque os meus olhos não viram. Tudo bem que, se não for no caso do pastor, o pastor ainda tem a prerrogativa, porque ele ainda vai prestar conta por essa vida diante de Deus. O problema maior é quando essa pessoa que viu aquele irmão com outra mulher que não era a esposa dele, contar isso para outros irmãos da igreja. Isso não acontece aqui em Juiz de Fora, isso é coisa só do problema do interior de São Paulo. Né? E vai e conta, olha, eu vi, você não sabe o que está acontecendo. Eu fiquei sabendo de uma história, sabe aquele empresário da nossa igreja? Sabe aquela senhora que cuida tal de coisa na nossa igreja? Você já foi falar com essa pessoa? É isso que eu tenho ensinado lá na igreja que eu pastoreio. E aí, num primeiro momento, as pessoas acham que quem fala assim é antipático. Não, é uma pessoa cristã. O antipático, o incorreto, é aquele que fica espalhando o pecado, falando sem antes ter falado. A pessoa só pode chegar para outra pessoa e compartilhar que viu, depois de ter ido até aquela pessoa, ter dito a ela, olha, eu vi você fazer isso, eu ouvi você tratando dessa maneira, eu sei que você está fazendo isso, e eu gostaria que você reconsiderasse, porque diante da palavra de Deus, não é isso que o Senhor espera de nós, isso é um mau testemunho, você está traindo, você está mentindo, você está sonegando, você está, etc. E a pessoa fala, olha, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Eu sou pecador como qualquer um. Aí você fala o que para essa pessoa? Amém, eu vou cuidar da minha vida, tudo bem. Eu tentei mostrar para você, mas eu entendo o seu lado e tudo bem. Aí você vai procurar alguém. Só aí. Mas desde que seja alguém maduro que vai guardar o segredo com você, para ir confrontar com você aquela pessoa que pecou. Porque se você contar para uma pessoa que é aquela irmã do círculo de oração, que vai compartilhar o mistério da intercessão com a igreja inteira, aí você procurou a pessoa errada para compartilhar. Porque o que Jesus diz na continuação do texto é que se aquele irmão não te ouviu, o processo 2 da disciplina bíblica é você levar com você uma ou duas pessoas, testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 toda a questão seja decidida. No que diz respeito a estas pessoas concordam comigo que isto que você fez é pecado. Fizeram essa etapa? Muito bem. Ganhou o irmão, ele se arrependeu, acabou ali. Ninguém precisa ficar sabendo. Morreu ali. Ganhaste o teu irmão. Ah, mas não aconteceu a disciplina. É isso que é disciplina.
A disciplina bíblica acontece justamente aí. Aquilo que muitas vezes se chama de disciplina, onde se já se exclui, onde já se espalha para a igreja, onde se monta uma comissão de disciplina, isso não é disciplina. Isso é criar um padrão moderno, meio que politizado, para tratar de um assunto para o qual Jesus ensinou um outro procedimento. E o procedimento é você e a pessoa. Se ganhou, acabou. Ninguém tem que ficar sabendo. Se não ouviu, se não ganhou, leva 2 ou 3. Se ganhou, acabou. Se não ouviu, aí, meu irmão, é para contar para a igreja inteira. Aí é o que Jesus fala aqui. Verso 17, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E aí não é pecado contar para todo mundo. Mas por que contar à igreja? Para que a igreja vá até essa pessoa e exponha diante dessa pessoa o pecado que ela cometeu e tente convencê-la a se arrepender diante da palavra de Deus, porque supõe-se que o Espírito Santo habita nela, e então arrependida essa pessoa possa se acertar com Deus, confessar o seu pecado publicamente e ser restaurada por meio de uma disciplina bíblica. Ou seja, ela vai ser acompanhada por um pastor ou por algum irmão, alguma irmã que seja madura espiritualmente, para que esta pessoa que caiu possa voltar a ter uma vida disciplinada de oração e de leitura da palavra. A disciplina bíblica tem como objetivo restaurar a disciplina que não havia. Porque quando falta uma disciplina espiritual na vida da pessoa, ela cai em pecado. E só uma disciplina que pode trazê-la de volta àquela disciplina que ela não tinha. Quando eu uso disciplina aqui, vocês entendem o que eu quero dizer? Sabe aquela pessoa disciplinada no treino? Ou disciplinada nos estudos? A pessoa acorda e vai estudar. Ela é disciplinada naquilo. A pessoa acorda e vai treinar. Ela é disciplinada no treino. É essa disciplina espiritual, a pessoa é disciplinada em orar, buscar a Deus, que quando falta essa disciplina, a pessoa cai em pecado. E o que fazer para restaurar a disciplina na vida da pessoa? A disciplina bíblica, a disciplina eclesiástica. É um irmão se colocando no lado daquele irmão para ajudá-lo a voltar à disciplina. E esse processo de retorno à disciplina se chama disciplina. E isso é disciplina, é a restauração. E por que eu disse na introdução que o único pecado aqui digno de exclusão é a obstinação? Por causa daquilo que Jesus fala a partir do versículo, no final do 17, não é? Ele diz, no 17 ele diz, e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. O que era um gentil e um publicano para um judeu? Era alguém de fora. Era um estrangeiro, era um excluído das bênçãos, das alianças, das promessas e da própria vida de Israel. Eles não poderiam se alimentar com essas pessoas, eles não poderiam ter parcerias comerciais com essas pessoas, eles não poderiam nem casar com essas pessoas. Jesus está dizendo, você tem que considerar essas pessoas que se recusam a ouvir o que a igreja diz para elas, o que as 2 ou 3 testemunhas disseram a elas, o que aquele irmão primeiramente disse a ela. Se a todos estes, aquela pessoa se recusou a ouvir, ela se recusou a ouvir a palavra de Deus. Então ela será desligada não pelo pecado que ela cometeu, mas pela obstinação, pela dureza do coração, porque ela está obstinada em permanecer no adultério, obstinada em permanecer na ganância, obstinada em permanecer na fofoca, obstinada a permanecer na mentira, obstinada em permanecer em qualquer pecado. A obstinação, aquilo que a Bíblia chama também de ter dura cerviz, é o único pecado pelo qual alguém é excluído. Porque é o único pecado que a gente vê que a pessoa não se arrepende. Ela está dura naquilo lá. Se ela se manter dura e obstinada, não há como mantê-la junto. É para considerá-la gentil e publicana. É para desligá-la da igreja, que é o que Jesus diz a partir do versículo 18. Agora, qualquer outro pecado que a pessoa cometer, se ela se arrepender, a igreja deve ajudá-la no processo da restauração. Mas e se ela não se arrepender? Então já não é mais só o adultério. Agora é o adultério e a obstinação, a dura cerviz. Por isso Jesus diz no 18, em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. É chamado poder das chaves
que é aplicado também nas palavras de Jesus a Pedro, lá em Mateus capítulo 16. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Isso relacionado à disciplina bíblica, à restauração, à exclusão, ao pesar da mão sobre a vida de alguém que errou, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Reunidos em meu nome para quê? Para disciplinar aquela pessoa que caiu, para trazê-la de volta para o caminho, para restaurá-la biblicamente. E se ela não se arrepende? Bom, então você já foi. Você levou mais 2 ou 3 testemunhas. Já foi a igreja inteira. Agora desliga e agora deixa que Deus vai. Esse é o ponto. Não é para ficar indo atrás dela. Ah, mas pastor, tadinho, vamos fazer uma visita para a pessoa? Não, a gente já foi visitar a pessoa. Ah não, mas eu estou pensando eu e mais 2 famílias ir lá na casa dele para tentar conversar com ele. Não, é para tratar como gentil e publicano. Jesus não nos permite isso. Por mais que isso pareça, é aquela história que eu falei antes do intervalo, a igreja de hoje é muito mais crente que Jesus. É muito mais santa que o Espírito Santo. É muito mais cheia de compaixão do que o Deus de toda compaixão e misericórdia. A gente disciplina e quer ir na casa da pessoa visitar, sendo que Jesus mandou não ir. Por que você vai? É para entregar na mão de Deus. É para entregar para o Senhor. Porque não adiantou você ir uma vez. Não adiantou levar 2 ou 3. Não adiantou a igreja inteira ir. Agora é Deus dizendo, deixa comigo que eu vou. Primeiro eu mandei vocês. Vocês foram fiéis à minha palavra. Agora eu vou falar com essa pessoa. E deixa Deus falar. Se Deus tratar no coração e quebrantar aquele coração, aquela pessoa vai voltar. E quando ela voltar, a igreja vai fazer o quê? Vai recebê-la, vai restaurá-la e vai ajudá-la a viver novamente uma vida disciplinada com Deus. Isso num caso de pecado, seja ele qual for, onde se descobriu o pecado e foi se tratar o pecado. E quando a pessoa vem e confessa o pecado? Bem, quando a pessoa vem e confessa o pecado, você já tem uma pessoa restaurada. A única coisa que é necessária é ajudá-la no retorno a uma vida de disciplina espiritual. E o nome disso também é disciplina. Eu costumo dizer que tem várias pessoas em disciplina lá na igreja. Ninguém sabe quem é, mas a igreja sabe que essas pessoas que eu estou acompanhando em disciplina são pessoas que eu estou ajudando a voltarem a ter uma vida de disciplina com Deus. Porque foram pessoas que perderam uma vida de disciplina com Deus e que por isso se perderam em algum momento da vida. E para voltarem a ter aquela disciplina espiritual, elas precisam passar por um processo de disciplina bíblica. Essa é a ideia da disciplina bíblica. Se a pessoa já se arrependeu, não tem nem que levar para a igreja. A menos que seja um caso público. Porque se for um pecado público, para a própria defesa da pessoa, é importante que ela confesse diante da comunidade. Porque, inevitavelmente, as pessoas vão começar a falar daquele pecado. E a pessoa vai ficar sem graça no meio da igreja. Ah, mas a pessoa já se arrependeu, o pastor já está cuidando. Mas tem uma meia dúzia aqui que não está sabendo disso. Nem todo mundo está acompanhando o processo que o pastor está tratando. E o pastor achou melhor não falar para ninguém, a pessoa também não quis falar para ninguém, mas na rua inteirinha todo mundo sabe o que a pessoa fez. Então o que é o melhor a se fazer? É um pecado público, não é aquele pecado que foi dentro de casa, ou a pessoa que decidiu confessar e ninguém está sabendo, ou é um pecado que envolveu eu e mais 2 pessoas, e aí só chama aquelas 3. Não, é um pecado público. É um escândalo público, tipo um adultério. Estão entendendo? Um adultério, todo mundo fica sabendo. Quando se descobre o adultério, sabe-se a família do cara que adulterou, a família da pessoa que adulterou com ele, e mais todo mundo que acompanhou o processo do adultério. Qual que é o melhor caminho se a pessoa está arrependida? É ela confessar para a família dela o pecado. Tanto para a família de casa, olha, eu pequei, mas estou arrependido. Como confessar para a família da fé. Por que razão? Porque a família da fé, a igreja, ouvindo da boca do cara, da mulher que adulterou, que cometeu aquilo, e ouvindo a sinceridade do coração daquele homem que adulterou, que ele precisa de disciplina, que ele precisa de ajuda, o que a igreja vai fazer? Número 1, a igreja vai ajudá-lo, por meio da figura do seu pastor e de outros homens, a voltar a ter uma vida com Deus que ele não tinha, por isso adulterou, e a igreja vai protegê-lo diante da fofoca da sociedade. Porque quando alguém vier contar, todo mundo na igreja vai dizer, eu sei o que aconteceu. Ele confessou para todo mundo. E ele se arrependeu porque eu ouvi da boca dele. Ele se arrependeu do que ele fez. E a igreja está tratando dele.
É diferente. É o que se espera de uma igreja bíblica. É diferente de um outro pecado público que aí já envolve uma ofensa, um pecado grave, como por exemplo um estupro, ou um irmão da igreja que abusou de uma criança do ministério infantil. Como é que a gente trata isso? A gente trata só aqui na igreja? A gente chama só o irmão à frente para confessar o pecado de abuso sexual infantil e o pastor trata desse irmão? Também. Mas sabe o que além que tem que fazer? Tem que chamar a polícia na mesma hora. Porque abuso, ofensa física, estupro, não é coisa só de disciplina física, de disciplina espiritual, disciplina bíblica. É um crime. É um crime. E um crime também precisa ser tratado no nível civil. E se a igreja encoberta esse crime, a igreja está errada. A igreja está errada. E existe uma série de acusações e denúncias feitas contra a Igreja Católica Apostólica Romana justamente por acobertar esse tipo de coisa. E existe uma série de denúncias também em Brasil e Estados Unidos, casos que eu conheço, de pastores que eu conheci, e que durante 20 anos a igreja cuidou do caso de abuso sexual só na igreja. E agora que veio a público, o pastor da igreja foi preso, porque ele acobertou aquele pastor auxiliar que abusou de crianças do ministério infantil. Bota câmera no ministério infantil, grave tudo, proteja. É uma forma de disciplina. Agora, se acontecer, é publicamente. Chega uma pessoa para o pastor no gabinete e diz: pastor, eu matei a minha esposa. Pedi para o senhor levar, o senhor não levou, eu mandei de uma vez. Mas eu estou arrependido, pastor. E eu preciso ser disciplinado pela igreja. Se eu for para a cadeia, como é que vai me disciplinar? Quem vai me disciplinar? Preciso da igreja. E aí o pastor fala: não, tá bom, meu irmão. Eu sou que nem psicólogo, não preciso contar para ninguém. Não, não é. Tudo bem que você tem o direito de ouvir confissões, não falar para ninguém, mas você tem o dever moral de dizer: meu amigo, se você se arrependeu, glória a Deus, eu vou te acompanhar aqui, e a gente vai sair daqui agora, a gente vai na delegacia, você vai confessar do mesmo jeito que você confessou para mim, para o delegado, e aí quando ele te levar para dentro da cela, eu vou te acompanhar, e aí toda semana eu vou lá te pastorear, vou orar com você, vou dar uma Bíblia para você, se puder, né? Porque parece ali que não pode mais ter uma Bíblia, né? É perigoso uma Bíblia. Então vou cuidar de você, mas é responsabilidade. Agora, e se foi o pastor que pecou? O pastor que cometeu, como é que se procede a disciplina bíblica de um pastor? Vá comigo para 1 Timóteo capítulo 5, por favor. Porque, da mesma forma como a Bíblia fala que os pastores precisam ser tratados com honra e com seriedade e com dobrados honorários, especialmente aqueles que se esforçam na pregação da palavra e do ensino, Paulo também fala aqui como eles devem ser disciplinados no caso de serem pegos em pecado. Em 1 Timóteo 5, a partir do 17, diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. E aí vem: não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Infelizmente, algumas versões que a Sociedade Bíblica do Brasil tem feito, colocam um subtítulo entre o 19 e o 20. Na tua Bíblia tem um subtítulo aí? Dando a impressão de que o 19 acaba um assunto, o 20 começa outro assunto? Tá assim ou não? Algumas sim, outras não. Nas de vocês que estão, está errado isso daí, porque o 20 é a conclusão do 19. A gente tem que ler como se fosse uma palavra só, 19 e 20. Não aceite denúncia contra presbítero, pastor, não é? A não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quanto aos que vivem no pecado, ele está falando ainda do pastor, repreenda-o na presença de todos, para que também os demais temam. Qual que é então a disciplina bíblica do pastor? Primeiro, não se aceita denúncia contra um pastor, a não ser que haja 2 ou 3 testemunhas. Eu penso que a razão pela qual o Espírito Santo inspira Paulo para isso, é para que pessoas que não gostam do pastor, ou que não concordam com ele, ou que querem colocar uma outra pessoa, inventam uma história.
E não se deve aceitar aquilo, desde que tenha 2 ou 3, não só pessoas inventando uma história, mas testemunhas. E a ideia de testemunho aqui, dentro do contexto judaico, é a ideia do testemunho lá de Êxodo. Ou seja, é alguém que viu e tem como provar. É alguém que viu e tem como testemunhar diante de Deus que aquilo é verdade. Não é simplesmente alguém que pelo gosto ou pela diferença de qualquer natureza não queira mais aquele pastor. É alguém que viu o pecado de fato, 2 ou 3 testemunhas. E quando ele for realmente pego e existir essas 2 ou 3 testemunhas, como é que a gente disciplina o pastor? É só no colegiado pastoral. É só entre pastores. Chama a comissão de ética da ordem. É assim? Não. É para ele ser exposto. O pecado dele tem que ser contado para a igreja. Reúne a igreja. Os membros da igreja. A igreja toda aqui são os membros daí. Fecha a porta. Visitante não entra. E agora, pastor, a gente conta ou o senhor conta? É diante de todos. Para que os demais presbíteros, pastores, temam. E aqueles que estão assentados também temam diante da seriedade com a qual deve ser levado o ministério sagrado do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se deve tratar de outra maneira um presbítero a não ser dessa forma. É o que Paulo explica aqui. E o último caso de disciplina é o que está em 1 Coríntios 5, que é quando Paulo entrega o corpo do rapaz para o Satanás, que a gente viu ontem. Lá em 1 Coríntios 5, a partir do versículo 1, a gente lê assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja? Aparentemente era um pecado público, era um pecado conhecido, mas aparentemente acobertado. Poeira, sujeira debaixo do tapete. Todo mundo sabia que a sujeira estava ali, mas ninguém fazia nada. E Paulo está dizendo, um escândalo público, onde não há arrependimento, precisa haver desligamento. Vocês precisam tirar este que cometeu tal infâmia do meio de vocês. Se não há arrependimento, ele não pode comungar com os santos em Cristo Jesus. Não pode. E a gente não questiona a palavra de Cristo. Foi Cristo quem estipulou isso. Diante da obstinação e da vida no pecado, esse tal talvez não seja nem de Cristo. E ele vive como se fosse. Mas aqui, irmãos, é diferente, porque aparentemente Paulo sabia que o cara era crente. Porque Paulo fala que no final ele ia ser salvo. A impressão que eu tenho é que durante o tempo que Paulo viveu em Corinto, ele viveu anos em Corinto, ele conhecia o rapaz. E eu acredito que Paulo acreditava que o rapaz era crente. Mas diante do pecado, Paulo diz, entregue o corpo para Satanás, para que o corpo seja destruído, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, a disciplina não virá mais de vocês, mas virá de um instrumento de Deus chamado diabo. Deus pode inclusive usar o diabo lá fora para disciplinar aquela vida, a fim de que ele volte. Como foi na parábola do filho pródigo. E aí, se você puder, abrir em 2 Coríntios comigo, relendo o texto que lemos ontem à noite, o apóstolo Paulo trata do perdão que deve ser dado ao arrependido. Quando ele diz, ora, se alguém, 2 Coríntios 2, verso 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Aqui, gente, quase todo mundo, aliás, todo mundo que estuda as epístolas de Paulo aos Coríntios, entende que este caso aqui é o mesmo caso de 1 Coríntios 5, que aqui aquele jovem voltou arrependido. E aí diz o verso 6, basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar,
para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Um termo comum para depressão na época. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Quando uma igreja deixa de exercer a disciplina bíblica, Satanás alcança vantagem sobre essa igreja. Quando uma igreja deixa de ouvir a voz do Senhor com relação à disciplina do pastor, essa igreja abre brechas para a ação de Satanás sobre ela. Quando uma igreja deixa de cumprir os passos de Mateus 18 estabelecidos por Jesus, essa igreja abre brechas para que Satanás alcance vantagem sobre a igreja. E muitas vezes a gente permite que brechas sejam abertas em nome daquilo que a gente chama de amor, misericórdia, compaixão pelo pecador. A maior misericórdia que a gente tem é entregá-lo na mão do Senhor. Porque só o Senhor pode transformar e quebrantar aquele coração. Mas antes de fazê-lo, o Senhor nos convida a termos coparticipação no quebrantamento daquele coração. E é por isso que Deus manda a gente primeiro, para ir lá conversar com a pessoa. Se a gente conseguir, se a pessoa nos ouvir, Jesus falou, nós ganhamos o nosso irmão. A gente se tornou coparticipante da obra restauradora daquele que pecou. Mas se ele não ouviu, entrega na mão do Senhor e não vai mais atrás. Para que no tempo de Deus, Deus faça o que quiser com a vida, caráter, testemunho, a espiritualidade daquela pessoa. A disciplina bíblica é muito séria. Uma igreja que a leva a sério é uma igreja que não tem como viver enferma. Pelo contrário, é uma igreja que vai sempre ter uma membresia saudável. Porque é uma igreja que sempre estará cuidando, remediando quando vírus ou, enfim, vermes ou corpos estranhos tentarem se infiltrar no meio do corpo de Cristo. A restauração da saúde no corpo vem somente pela disciplina bíblica. Que a gente, portanto, possa olhar para ela com bastante carinho, com atenção, por mais que seja difícil em algumas ocasiões, principalmente quando a gente tem que lidar com a disciplina com pessoas da nossa própria família, nós possamos ser fiéis a Deus, crendo que no tempo do Senhor, quem sabe o Senhor não quebrante aquela pessoa, não a restaure e não a traga de volta. Que Deus nos ajude. Amém.